Menos 1 pela esquerda. O limite de f de x é menos infinito. Ela vem para cá. Ó, assíntota vertical, assíntota horizontal. E a função estritamente decrescente. Certo? Quando x tende a menos 1 pela direita, qual é o limite? Mais infinito. Mais infinito. Tá? Nesse intervalo. Quando x tende a 1 pela esquerda, quanto é o limite? Menos infinito. Está aqui, ó. Nesse intervalo menos 1, a função é estritamente decrescente. Eu não estudei a concavidade, mas aqui a concavidade é voltada para cima, enquanto aqui a concavidade é voltada para baixo. Qual é a derivada no zero? Qual é a derivada no zero? Qual é? Menos 1. Significa que a bissetriz do terceiro e do quarto quadrantes é a reta tangente. Portanto, está mal desenhado, porque a reta tangente aqui é a bissetriz do terceiro e quarto quadrantes. Tá? Olha, assíntota. Essa reta é assíntota pelos dois lados. A reta x igual a menos 1 é uma assíntota pelos dois lados, pela direita e pela esquerda. Entendido? E aqui, qual é o limite dessa função quando x tende a 1 por valores positivos, por valores maiores que 1, desculpa. Tende a 1 pela direita. Quanto é? Mais infinito. Qual o limite de f de x com x tendendo a mais infinito? 0. E é 0 por valores positivos. E nesse intervalo ela também é estritamente decrescente. Assíntota horizontal, duas assíntotas horizontais não, duas assíntotas verticais e uma assíntota horizontal que é assíntota em mais infinito e em menos infinito. Correto? Tá? Entendido? Pegar definição. Agora vamos pegar a definição de assíntota, não necessariamente vertical e não necessariamente horizontal. Que não é horizontal, que não é vertical e que não necessariamente é horizontal, que é a seguinte definição. Sejam f uma função, sejam f uma função e sejam, vamos colocar assim, sejam A e B reais, vamos pegar A e B reais, dois números reais, e f uma função. Tá? Nós dizemos que a reta de equação y igual a x mais b, essa reta com a equação y igual a x mais b, tá? Que é o gráfico da função afim. Dizemos que essa reta é uma assíntota, de f quando você tem essas duas igualdades. O limite de f de x menos ax mais b, quando esse limite é 0, com x tendendo a mais infinito, ou o limite com x tendendo a menos infinito, de f de x menos ax mais b é 0. Tá? Ou o limite de f de x
Tá olhando o tempo aí, cara? Menos ax mais b, esse limite é zero. Nesse caso, você diz que é uma assíntota tem mais infinito, aqui ele diz que é uma assíntota tem menos infinito. Olha o que está acontecendo para ser assíntota, porque isso aqui é a diferença na horizontal entre a função em x e a função afim em x. O gráfico da função afim, né, é uma reta. Né? Já sabemos. Tá? Então, aqui está acontecendo o seguinte, ó. Você tem a reta y igual a x mais b, digamos aqui. Y igual a x mais b. E para isso acontecer, por exemplo, limite quando x tende a menos infinito. Digamos que acontece o primeiro. Se acontece o primeiro, é porque a função f faz isso. No infinito, ela tende, o gráfico da f tende à reta. Observe, ó, para todo x aqui, você pega um x aqui, esse tamanhozinho aqui tá certo? Em módulo, é essa diferença, desculpa. É essa diferença. Tá? É essa diferença. Então, se você está pegando essa diferença aqui, se essa diferença está indo para zero, significa que essa distância está indo para zero. Então, o gráfico da f se aproxima, tá? O gráfico da f se aproxima da reta, dessa reta aqui. Isso que é chamado de assíntota. Se tem aqui, você diz que é uma assíntota em mais infinito. Se está acontecendo isso, você tem uma assíntota em menos infinito. Quando A é zero, você tem uma assíntota o quê? Horizontal. Quando A é diferente de zero, você tem uma assíntota vertical. Tá? Vejamos um exemplo. Tá? Vejamos um exemplo. Primeiro exemplo. Seja f de x igual raiz quadrada de 1 menos x2. Ó, essa reta tem assíntota, tá? Em mais infinito e em menos infinito. Tem-se domínio de f. Ó, quem é o domínio da f? Quem é? É o intervalo menos infinito menos 1 fechado, união intervalo 1 mais infinito. Desculpe. É 1 menos x2. Não é esse não. Isso aqui não é, não tem assíntota, está errado. O domínio é esse, mas não é para essa função. É para essa. Tá? É para essa daqui. x2 menos 1. É essa daqui. Essa aqui eu quero. Tá, agora sim. O domínio da f é o intervalo menos infinito menos 1 fechado. Tá? União 1 fechado mais infinito. Tá? A f é diferenciável. A f, você pode observar, a função f é diferenciável. A f, pela regra da cadeia, a f é diferenciável nesse conjunto. Por quê? Porque se o x está aqui, x2 menos 1 é positivo, diferente de zero. Como a raiz quadrada é diferenciável em todo número diferente de zero, pela regra da cadeia, essa função f é diferenciável aqui. No 1 e no menos 1, ela não tem derivada. Tá? Mas isso, entendido? E me diga uma coisa. Quem é a derivada da f em x? Quem é?
Derivada de f em x, quem é? 1 sobre 2, raiz quadrada de x2 menos 1. Hã? Vezes o quê? Hã? 2x. Tá? Que dá quanto? Dá x sobre quadrada de x2 menos 1. Para todo x pertencente ao intervalo menos infinito menos 1, união 1 mais infinito. Me desculpa apertar aqui. Significa com isso que, nesse primeiro intervalo, a derivada é negativa. Portanto, ela é estritamente decrescente no intervalo fechado. Porque no intervalo fechado ela é contínua, no seu interior ela é diferenciável e a derivada é negativa. Então, ela é estritamente decrescente no intervalo fechado. Ela é estritamente crescente nesse intervalo. Por quê? Porque nesse intervalo ela é contínua, no seu interior ela é diferenciável com derivada positiva. Então, ela é estritamente decrescente aqui, estritamente crescente aqui. Não vou escrever isso. Estou logo concluindo. Qual é o valor da função no 1? Qual é? Qual é o valor da função no 1? Vírgula, com isso. F é diferenciável com isso. Vírgula. Quem é f de 1? Quem é? F de 1 é f de menos 1, que é 0. Vamos colocar mais coisas. Além disso, veja quem é o limite de f de x menos x, ó, com x tendendo a mais infinito. Quem é esse limite? É o limite com x tendendo a mais infinito de quê? De raiz de x2 menos 1, tá? Menos x. Tá? Tá? Quanto é que dá esse limite? Esse limite dá o quê? Dá o limite com x tendendo a mais infinito. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar... Isso aqui é uma indeterminação matemática. Por quê? Porque essa parcela tem limite mais infinito, enquanto o x tem limite mais infinito. Então, eu estou com a indeterminação infinito menos infinito. Diante disso, eu não posso concluir nada. Nada pode ser concluído. Tá? Eu não posso concluir coisa alguma. Então, vou ver se eu consigo sair dessa indeterminação. Como é que eu tento? Eu tento fazer isso, pegando isso aqui, multiplicando por quem? Pelo conjugado, que é quanto? Raiz de x2 menos 1 mais x sobre quanto? Raiz quadrada de x2 menos 1, que? Mais x. Isso é o limite com x tendendo a mais infinito, de quê? De quê? Aí vai ficar quadrado do primeiro, que é x2 menos 1, tá? Menos o quadrado do segundo, que é x2 sobre raiz quadrada de x2 menos 1 mais x. Isso aqui é, portanto, está aparecendo aqui, tá? Olha, está aparecendo. Limite com x tendendo a mais infinito. De quem? De menos 1 sobre raiz de x2 mais 1 mais x. Isso dá zero, claro, né? Porque o numerador tem limite, o denominador tem limite mais infinito. Conclusão. Ó, a função, o limite da função em x menos essa função afim em x é zero. Significa que o gráfico da função afim é uma assíntota em mais infinito. Tá? Isto diz, qual é a conclusão aí que eu tenho? Pelo que foi definido, pela definição, você conclui então o quê? O que é que você conclui?
é que você conclui. Daí, y, tá? Daí, y igual a x, essa reta, a reta y igual a x, que é a bissetriz do primeiro e segundo quadrantes, não, primeiro e terceiro quadrantes, daí, a reta de equação y igual a x, a reta y igual a x, essa reta, é o quê? É a assíntota de f aonde? Em mais infinito. Tá? Também, você tem o seguinte, quem é limite de f de x menos x com x tendendo a menos infinito? Vai ser a mesma coisa. F de x menos x não. Menos x. Ó, tá assim. Tá? De x menos x, com x tendendo a menos infinito. Esse aqui é o limite com x tendendo a menos infinito de quem? Raiz de quê? 2 menos x. Tá certo? 2 menos x mais x. Isso é indeterminação, porque esse limite aqui, x2 menos x vai a mais infinito, raiz quadrada vai a mais infinito, x vai a menos infinito. Então, eu estou com determinação infinito menos infinito. Diante disso, eu não posso concluir nada. Hã? De 2 menos x, não. De 2 menos. Tá? Continua valendo o que eu disse. Tá? De 2 menos. Então, eu vou aqui multiplicar pelo conjugado. Isso é o limite com o x tendendo aqui a menos infinito. Aí eu multiplico pelo conjugado. Ó. Raiz de x2 menos 1 mais x, vezes quem? Raiz de x2 menos 1 menos x, sobre raiz quadrada de x2 menos 1 menos x, que dá o quê? Que dá, portanto, limite com x tendendo a quê? A menos infinito, de que vai ficar x2 menos 1 menos x ao quadrado, sobre raiz quadrada de x2 menos 1 menos x. Isso dá o limite com x tendendo a menos infinito de quem? De menos 1 sobre raiz de x2 menos 1 menos x. Com x tendendo a menos infinito, o denominador tem limite mais infinito. Portanto, isso aqui, o numerador sempre está esse limite dá zero. Assim, a reta y igual a menos x, né? Y igual a menos x. Assim, a reta y igual a menos x é o quê? É assíntota. É a assíntota de f aonde? Em menos infinito. E aí eu estou pronto para esboçar o gráfico. Não vou nem para a derivada segunda. Derivada segunda, se vocês quiserem, vocês façam aí. Já vou especular sobre isso. Tá? Aqui, ó. Eixo das abscissas. Que abscissa? Ordenada. Eixo das ordenadas. Eixo das ordenadas, tá? E aí você tem, aqui, ó, a reta y igual a x, bissetriz de quem? Do primeiro e terceiro quadrantes. Essa outra reta aqui, que é a reta
y igual a menos x, as duas são assíntotas dessa função. No ponto, você tem um ponto 1 aqui, e a função é 0, tem um ponto aqui, menos 1, a função é 0. Então, isso aqui, ó. Assíntota, e aqui também. Ó, a função aqui é estritamente crescente, já tinha visto isso, tá? E aqui é assíntota também. Ok? Assíntota. Com cavidade voltada para baixo, aqui o gráfico, aqui com a cavidade voltada para baixo. E observe que aqui a reta tangente é horizontal. Tem reta tangente horizontal. Aqui e aqui. Quem é a derivada? Quem é? A derivada é, ó, é x sobre x2 menos 1. E pelo teorema do valor médio, agora eu não vou mais calcular. Eu, ó,